11h21. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro nesse momento, aí que está participando de maneira remota aqui, e vai falar sobre a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço para todo mundo aí na CBN. E, claro, Ronaldo, não podia deixar de passar esse assunto que vem tomando conta do noticiário jurídico e político na capital federal. E olha, Ronaldo, sabe que em julho os tribunais superiores eles entram em recesso. Então, diferentemente dos tribunais estaduais, né, o julho STJ, STF, os tribunais superiores acabam, TST, TSE, acabam entrando em recesso e as coisas ficam paradas. Momento em que a gente que atua por lá pode tirar umas férias, um recesso, né? Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca, mesmo distante. As coisas continuam caminhando por lá e, claro, não podia deixar de ser essa polêmica toda em torno da possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando se trata desse assunto, Ronaldo e meus caros ouvintes, é importante que a gente faça, ou tente ao máximo possível, sair desse espectro meramente ideológico, porque você percebe que os apoiadores do ex-presidente entendem que são medidas totalmente desproporcionais, os apoiadores do presidente Lula acham que a medida de prisão tem que ser aplicada de imediato, e cabe ao nosso ouvinte tentar refletir um pouco mais sobre o contexto do que anda acontecendo na capital federal para compreender o que está realmente em jogo nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode sair a qualquer momento. Para contextualizar o nosso ouvinte, o ministro decretou, então, ou solicitou que os advogados se explicassem a razão do ex-presidente que estaria eventualmente descumprindo as medidas impostas a eles, de proibir a veiculação em redes sociais, de manifestações em geral. E, Ronaldo, o que muita gente que está passando batido é que a questão não é de fuga do ex-presidente, o ex-presidente está com a tornozeleira eletrônica em razão do fundamento de que teria gerado risco ao processo, ou seja, coação no processo, quando o filho do ex-presidente solicita ao presidente americano que intervenha em favor do ex-presidente, o presidente atual lá nos Estados Unidos mandou uma comunicação escrita informando que trouxe o famoso tarifaço em razão do processo político contra o ex-presidente. Enfim, essa história todo mundo já conhece, mas o que é mais importante nesse fundo de tela é compreender quais são os alcances da decisão que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar ou pode tomar a qualquer momento, porque é importante saber que, de fato, a decisão do ministro ficou um pouco em aberta com relação à possibilidade ou não do ex-presidente dar entrevistas, porque foi o que ele fez. Ele foi até o Congresso, e aí fez aquele teatro que político adora fazer, e botou lá a tornozeleira à mostra, e o entorno político ali também se agigante, já teve protesto, enfim, coisas que políticos em geral fazem. Se fosse do outro lado, seria a mesma forma, enfim, é do jogo político. Mas a decisão do ministro não ficou clara realmente com relação a entrevistas. E, de fato, apesar de estar juridicamente afastado do jogo político, mas o presidente movimenta, sim, interesse da grande mídia e, claro, que aquilo que ele expuser de opinião em público vai ser replicado pelas redes sociais, vai ser replicado porque há um interesse, sim, com certeza, do grande público, tanto de um lado quanto de outro, saber os próximos passos ou o que anda pensando ou fazendo o ex-presidente da República. Então, essa informação que os advogados levaram até o ministro Alexandre de Moraes, que ele, de fato, não usou suas redes sociais e que a cada manifestação que ele faz, isso tendenciosamente vai ser replicado por pessoas e que tem, de fato, interesse do público em saber as movimentações do ex-presidente da República. E a decisão do ministro tem a questão jurídica. Juridicamente, a ordem pública e a coação no curso do processo, pelo que se apresenta,
Foi muito clara, o presidente americano expressamente informa que as tarifas contra o Brasil serão implementadas caso não haja o encerramento do processo judicial contra o ex-presidente, algo que claramente não vai acontecer, até por uma questão de soberania do Poder Judiciário, mas é importante destacar, e aqui vai um mero palpite, pelo que anda acontecendo lá em Brasília e pelo que a gente já conhece ali do entorno do ministro Alexandre de Moraes, e claro, é um mero exercício de futurologia, mas a tendência é que a decisão saia não pela prisão do ex-presidente, mas clareando, ou pelo menos esclarecendo melhor o teor da decisão com relação às entrevistas, ou seja, a manifestação pública do ex-presidente, e dando mais um ultimato de que a próxima circunstância vai levar à decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Então essa é a aposta que o mundo jurídico em Brasília anda fazendo, e eu também replico nesse sentido, é o que deve acontecer, mas a gente sabe que há muita pressão também, tanto de um lado quanto de outro, para a decretação da prisão ou então para o afastamento dessas medidas cautelares. É um pepino grande aí que o ministro Alexandre de Moraes puxou para si, vai dar uma decisão nas próximas horas, mas o certo é, Ronaldo e ouvinte da CBN, a gente tem que acompanhar, tentar possivelmente com um olhar afastado dessas paixões ideológicas. É claro que todo mundo tem as suas, eu tenho as minhas, cada um tem as suas, mas é importantíssimo ver que o que está por trás disso tudo é uma questão política, sim, e que a decisão agora vai gerar efeitos já antecipados para a corrida eleitoral do próximo ano, já que uma vez afastada, e aí a própria base do ex-presidente Jair Bolsonaro já se movimenta para indicar um sucessor, apesar dele recusar isso, ou então apostar as fichas no filho Eduardo Bolsonaro, mas a decisão que vai ser tomada agora, as próximas etapas, além de influenciar no processo contra o ex-presidente, já vai indicar os caminhos que a centro-direita e a direita vão levar para a corrida presidencial de 2026, aí em definição sobre Tarcísio de Freitas, no estado de São Paulo, e outros candidatos já se apresentam aí, como Romeu Zema, Ratinho Júnior, o próprio governador do Rio de Janeiro, Eduardo Castro, está tentando também se cacifar a esse eleitorado, e a gente aguarda aí os próximos elementos, sempre as próximas quartas-feiras, trazendo o que é de melhor informação para o nosso ouvinte aqui da CBN. Rômulo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, um forte abraço e caminhando junto para a manutenção na Série B em 2026, meu amigo. Ele que está na expectativa para o jogo do Paysandu logo mais. Muito obrigado, Rômulo, pela sua participação. E encerramos o Estação CBN, o programa que teve os trabalhos